Ok. Irmãos, então vamos continuar aqui, Apocalipse agora, capítulo 6. Só recapitulando o negócio aqui, para quem de repente está pegando a aula a partir de hoje, tá? O momento é o seguinte: Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tomou nas mãos o livro que estava selado, e esse livro ele contém o plano de redenção. O que é o plano de redenção? Não é? É o projeto de Deus para restauração de tudo que foi afetado pelo pecado. Então, o plano de redenção, ele vai mostrar como Deus vai resolver o problema do pecado, não é? No mundo, a restauração da criação, a restauração do ser humano, tudo para a glória dele. Quem pegar o livro e abrir o livro vai conduzir essa história da redenção, né? Então, o Cordeiro, a partir do momento que ele pegou e tomou o livro, a partir deste momento, irmãos, quando ele abre o livro, tudo que vai acontecer daqui para frente é o Cordeiro que vai estar conduzindo. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. João falando. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. O que quer dizer isso? Quando o Cordeiro abriu aqui o primeiro selo, não é? Então ele vai automaticamente iniciar um evento que tem a ver com a história da redenção. E aí os 4 seres viventes, que são aqueles anjos que estão mais próximos do trono de Deus, ou seja, anjos, vamos dizer assim, superiores na hierarquia, né? Eles começam a chamar o evento solenemente, o evento vai se apresentar e vai se dirigir para a terra, tá? A ordem é essa. Ele abre o selo, o Cordeiro abre o selo, aí um dos anjos chama o evento, porque é um evento que vai acontecer sobre a terra, não é? O evento se apresenta e vai para a terra, tá? A ordem é essa. Então vamos lá. Abriu o primeiro selo e aí o anjo falou com voz de trovão: vem. Versículo 2. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então esse aqui é o primeiro evento que o Cordeiro, não é, vai fazer acontecer, que ele vai conduzir e tem a ver com a história da redenção. Vamos lá, quais são as interpretações para esse cavalo branco, o seu cavaleiro com arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Uma interpretação, irmãos, é que esse cavalo branco com o cavaleiro, com a coroa e tudo mais, representa o próprio Cristo. Essa é uma interpretação. De quem, Kleber? Do Hendricks, por exemplo, que é um dos comentaristas mais famosos sobre Apocalipse, não é? Ele é reformado. O comentário de Apocalipse dele é aquele Mais que Vencedores, é um dos comentários mais famosos que a teologia reformada adota, não é? E ele diz que esse cavalo branco cavaleiro representa Cristo. Qual é o problema dessa interpretação? O problema é que quem dá início ao evento e quem vai conduzir o evento não é o Cordeiro, e o Cordeiro não é Cristo. Então é estranho que o primeiro evento que ele vai conduzir é qual? É ele mesmo vindo, se apresentando e indo para a terra. É estranho, né? Essa interpretação é estranha por causa disso, né? Mas é uma interpretação. Vocês vão ouvir muita gente falando: ah, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 é Jesus Cristo. Vocês vão ouvir muito isso, né? Mas o problema é que quem chama esse cavaleiro branco, que é Cristo, é o próprio Cordeiro, Cristo. Então fica uma coisa meio confusa. Segunda interpretação, que é a que a gente vai adotar, não é? O cavalo branco com o cavaleiro representa que evento? Representa o evento da difusão do evangelho pelo mundo. Como assim, Kleber? Esse cavalo branco com o seu cavaleiro significa o evangelho que vai se espalhar pelo mundo, não é? Vitorioso, por quê? Porque ele realmente vai alcançar o mundo inteiro, então ele vai sair vencendo e para vencer, ou seja, vai sair com espírito vitorioso e vai realmente vencer, porque ele vai alcançar o mundo inteiro. Vocês lembram que na época do Velho Testamento, o evangelho,
ou a mensagem, não é, de salvação que Deus planejou, ele ficou mais restrito à nação de Israel. Se vocês olharem o Velho Testamento todo, não é? Apenas algumas pessoas fora da nação de Israel tiveram o privilégio de fazer parte do povo de Deus. Mas apenas a nação de Israel é que tinha maior contato com Deus. Mas não, agora, quando Jesus entregou o evangelho para a igreja, o evangelho se espalhou pelo mundo e nós não temos mais esse negócio de estar restrito a uma nação. Todas as nações, praticamente, elas foram alcançadas pelo evangelho. Então, a gente pode dizer com certeza, foi algo que saiu, né, coroado por Deus, saiu para vencer e está vencendo, tá? Essa é a simbologia que a gente vai adotar. Outra interpretação para esse cavalo branco e o seu cavaleiro, por incrível que pareça, irmãos, é que ele é ou anticristo, ou então de que ele é Satanás, ou então que ele é algum agente do mal. Ou seja, só coisa negativa. Aí você vai falar assim, mas Kleber, qual o sentido disso? Você falar que é isso? É porque é o seguinte, esses intérpretes, eles dizem assim, que esse cavalo branco com cavaleiro e tal, isso aí é para enganar. É para enganar. Por isso que ele é um cavalo branco, cavaleiro e tal. Porque o diabo, a gente não costuma dizer que o diabo se transforma em anjo de luz e que ele fica enganando muita gente no mundo inteiro? Então, esses intérpretes, eles dizem assim, ó, isso aí é o inimigo que fica difundindo uma mensagem enganosa, né? E Deus aqui lhe deu a coroa e ele saiu vencendo para vencer por permissão de Deus. É isso que eles falam, tá? Só que nós somos contra essa interpretação pelo seguinte, meus irmãos, presta atenção. Primeiro, a cor branca, normalmente, na Bíblia, ela está associada a alguma coisa pura, está associada à pureza, está associada à justiça, não é? Se isso aqui, na verdade, é uma linguagem para se referir a Satanás, anticristo, seja lá o que for do mal, não é? Deveria haver uma explicação no texto para a gente deduzir uma coisa dessa. Não é? É complicado você simplesmente olhar cavalo branco, cavaleiro com arco, foi-lhe dado coroa, saiu vencendo para vencer. Quer dizer, expressões que estão mais relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho, às coisas de Deus. Não é? Então, por incrível que pareça, essa interpretação que dá ao cavaleiro branco é uma conotação negativa, é a interpretação majoritária. Tá? Ou seja, é a interpretação da maioria dos estudiosos, mas não é a interpretação que a gente vai adotar aqui, tá bom, irmãos? Então, se você encontrar por aí algum irmão falando assim, rapaz, aquilo ali é o anticristo, aquele cavaleiro branco lá de Apocalipse 6 é o anticristo, não sei o que e tal. Ó, lembra do que a gente está falando aqui. Não é. Na nossa interpretação, não vai ser. Vai ser o evangelho sendo difundido pelo mundo, tá, irmãos? Vamos considerar isso aí. Então, essa é a melhor interpretação. O cavaleiro branco, ele representa o evangelho na sua divulgação pelo mundo todo. Ele, desde o início, saiu vitorioso e para vencer, porque a Cristo foi dada toda a autoridade, ele está com a sua igreja, a igreja vai pregando no poder do Espírito Santo, não é? E nós vemos, na prática, é só olhar, o evangelho realmente tem sido vitorioso, não é, irmãos? Até naqueles países onde o evangelho é perseguido, há crentes lá morrendo por sua fé, mas o evangelho chegou lá, os eleitos estão sendo alcançados, estão resistindo, e aqueles que morrem estão indo para a glória. Estão indo para a glória, tá? Então não há dúvida de que esse evangelho é um evangelho vitorioso. Só que olha só o que acontece, irmãos. Quando ele abre esse primeiro selo e o evangelho se espalha pelo mundo, e é o Cordeiro que está conduzindo tudo isso, o que você conclui? Você conclui, primeiro, que Jesus ele está por trás da missão da igreja. Eu não falei para vocês que aquele que abre o livro, abre os selos, ele vai conduzir a história agora, não é? Então, o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está por trás da missão da igreja. Aí a igreja, vamos evangelizar Águas Claras, mas será que a gente vai conseguir? Meu irmão, quem está por trás da missão de evangelização da igreja é o Senhor Jesus Cristo.
ele mesmo está conduzindo a história para a consumação. Então a gente não tem que ter receio, ele está do nosso lado. Ele mesmo falou que mandaria o Espírito Santo para, com poder, nos capacitar para evangelizar, né? Descereis sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder para quê? Para ser testemunha, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É até interessante a gente pensar o seguinte: os pentecostais, eles dizem que quando o Espírito desceu, lá no Pentecoste, né, que eles chamam de batismo com o Espírito Santo, aquilo ali é só para alguns crentes. Irmãos, como é que aquilo pode ser só para alguns crentes, se o Espírito Santo veio capacitar o crente para ser testemunha? Será que isso é um plano de Deus só para alguns crentes? Ser testemunha por todo mundo, ser testemunha na sua casa, ser testemunha na sua rua, na sua cidade. Será que isso é uma coisa só para alguns crentes? É claro que não. Claro que não. Então, o Espírito Santo, quando ele veio no Pentecoste, ele veio para capacitar a igreja, para testemunhar neste mundo, para falar do Evangelho. Então, não tem sentido nenhum você querer restringir, não é, aquele evento do Pentecoste a apenas alguns crentes, né? Isso é tolice. Então, vamos lá. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. É o que eu falei para vocês. Como é que ocorre a coisa aqui? O cordeiro abre o selo e um dos 4 seres viventes, que são aqueles anjos mais próximos do trono, anunciam solenemente, né, a entrada do evento. Ele se apresenta e vai para a terra, né? Então, no segundo evento, ele está chamando: vem. Qual é o segundo evento? Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Irmãos, olha só que interessante isso aqui. Eu não falei que o primeiro evento é a difusão do evangelho pelo mundo? Não disse isso? Então, olha só, quando ocorre a difusão do evangelho pelo mundo, uma das consequências disso, por incrível que pareça, é conflito, é guerra, é inimizade entre os homens, é homem se levantando contra homem, é falta de paz. Por quê, Kleber? Por que isso acontece? Porque Jesus já havia previsto que, quando o evangelho ele é pregado, começa a divisão. Mateus capítulo 10, versículo 34, diz assim, Jesus falando: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha só. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, irmãos, o que acontece? Quando o evangelho ele vem para o mundo, ele é espalhado e as pessoas vão aceitando Jesus, automaticamente vai surgindo um conflito entre crentes e não crentes, né? A maior prova disso é a perseguição que a igreja sofreu nos primeiros séculos, né? O evangelho começou a alcançar as pessoas, os crentes começaram a ser perseguidos, começou aí a divisão, né? E olha só o que aconteceu, irmãos. Continua acompanhando o raciocínio aqui, ó. Deus, ele vai deixar a coisa correr, por quê? Porque ele vai também punir o não crente que persegue o crente, né? Então as guerras, elas vão vir primeiro como consequência da difusão do evangelho. As guerras vão vir também como punição de Deus aos que perseguem os crentes, né? E as guerras vão vir também, em terceiro lugar,
por causa da natureza pecadora do homem, né? Tanto é verdade que o homem ele não persegue só o crente, ele persegue até aquele que não é crente, né? Homem persegue homem. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, irmãos, vocês percebem o seguinte, que os selos, né? Os selos, uma coisa acaba gerando outra coisa, né? O evangelho gera guerra, que daqui a pouco vai gerar fome, que daqui a pouco vai gerar doença, que daqui a pouco vai gerar morte, né? Uma coisa gera outra. Ah, Kleber, mas qual o consolo? O consolo é que quem está conduzindo tudo isso é o próprio Cordeiro. É o próprio Cordeiro. Ah, você quer dizer então que as guerras no mundo, o Cordeiro está por trás disso? É exatamente o que eu estou falando. Ele está conduzindo. Ah, mas não, mas para mim isso é o diabo que está mandando. Meus irmãos, não existe isso. Não existe isso. Quem dirige o mundo, quem dirige a história do mundo, quem governa, quem está por trás de tudo é Deus em seu plano de redenção. E quem é que é o responsável direto para a condução disso? É o Cordeiro, o Messias. É o Messias. Então não adianta você ficar acreditando nesses discursos fatalistas, né? De que o mundo está perdido, Deus não está no controle, vai tudo chegar no final na destruição, não há esperança. Não, meu irmão, não, não caia nessa, não. O Cordeiro está dirigindo a história. A Primeira Guerra Mundial, o Cristo estava conduzindo? Também, está conduzindo. Tudo para cumprir o seu propósito. Então, mesmo nos conflitos, mesmo nos problemas, Deus está executando o seu propósito, né? Então, a gente percebe que essas perseguições aos crentes, por exemplo, especialmente nos países muçulmanos, né, irmãos? Isso tudo fica tranquilo. O Cordeiro está conduzindo, ele está supervisionando, ele está vendo, ele está cuidando, tá? Então, todos os conflitos, não importa onde estejam acontecendo, né? Não importa entre quais países, o Cordeiro está conduzindo. E esses conflitos são representados pelo cavalo vermelho com o seu cavaleiro, né? Foi-lhe dado. Olha, quando a gente vê essa expressão foi-lhe dado, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Normalmente, quando a gente vê um verbo na Bíblia, na voz passiva, né? Foi-lhe dado. E não é apresentado o sujeito do verbo, não é apresentado, só é dito assim, ó, foi dado. Ah, mas quem deu? É sempre Deus, tá, irmãos? Um verbo na voz passiva na Bíblia e não mostra o sujeito, então pode acreditar, foi Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cavaleiro do cavalo vermelho, quem deu autoridade para ele tirar a paz da terra? Quem deu? Foi Deus. Foi Deus que deu autoridade para ele. Senão ele não poderia fazer isso, né? Deus deu autoridade para ele tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Olha só, né? E também foi lhe dada uma grande espada. Por quê? A espada aqui está simbolizando, é claro, né? Todos esses conflitos violentos, sangrentos, né? Que acontecem. Então, guardem isso, irmãos. Quem deu autoridade para fazer isso foi o próprio Cordeiro, foi o próprio Deus que deu essa autoridade. Ah, Kleber, então agora eu percebo que mesmo quando Satanás age, né, ele age debaixo da autoridade de Deus, não é? É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Satanás, ele tem uma intenção pessoal, né? É claro que ele deseja o pior para nós, mas ele também está debaixo da soberania de Deus, tá? É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser tentados além de nossas forças. Por quê? Porque, embora a tentação seja da área de Satanás, quem tenta é Satanás, não é? Deus não permite que Satanás nos tente de uma forma que a gente não possa suportar. Deus controla a atividade satânica, né? Então, quando o crente, por exemplo, ele cai em tentação, ele não pode dizer assim, eu caí em tentação porque Satanás estava inspirado, né?
Satanás veio com gosto de gás, ele estava naqueles dias e tal, e venceu. Venceu. Não, meu irmão, isso não é bíblico, né? A Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além de nossas forças. Então, não importa qual seja a tentação, nós podemos resistir, nós podemos lutar contra ela. Deus nos garante isso, né? O exemplo clássico de que Deus controla a atividade satânica pode ser vista na vida de Jó, né? Vocês lembram? Satanás queria acabar com Jó logo, arregaçar ali, vamos acabar com isso e pronto, né? E o que foi que Deus falou? Primeiro ele disse para ele, ó, você pode tocar nas coisas que ele tem, mas você não pode tocar nele, né? E Satanás foi e tocou em tudo que ele tinha de bens materiais, até nos filhos dele, Satanás tocou, né? Aí depois Deus falou para ele, agora você pode tocar nele, mas não pode tirar a vida dele. E o que Satanás fez? Satanás foi lá, tocou em Jó, mas não o matou. Não o matou. Por quê? Porque não tinha autorização para isso, tá? Então, a mesma coisa acontece com relação aos não crentes que agem nesse mundo. Por mais que você pense, esse não crente aqui, ele é muito poderoso, ele vai acabar comigo, ele vai acabar com a igreja. Não, meus irmãos, se Deus controla a atividade de Satanás, controla Satanás, ele não vai controlar os não crentes também? Claro que vai, entendeu? Então, se firma na soberania de Deus, meu irmão. É isso que você tem que lembrar, a soberania de Deus, tá? Então a gente conclui esse selo aqui falando o seguinte, ó, Jesus controla a difusão e o sucesso do evangelho pelo mundo, tá? Guarda isso aí. Ele controla também as consequências da rejeição dessa mensagem, né? Então os homens, eles por causa do evangelho perseguem os crentes, mas eles acabam mergulhando numa série de outros conflitos, né? Tudo oriundo disso aí, né? Outra coisa também, Jesus controla o ataque aos cristãos por meio das guerras e conflitos, principalmente entre os não crentes. Ele controla também. Ele controla tudo ele controla, né? Se as pessoas aceitassem o evangelho, pensa comigo aqui, ó. Se as pessoas aceitassem o evangelho, haveria esse tanto de guerra no mundo, meus irmãos? Claro que não. Claro que não, né? Então, um dos maiores motivos do mundo estar do jeito que está é justamente a rejeição do evangelho. Rejeita o evangelho e aí se entrega às coisas ruins, né? Ao pecado e tudo mais. Vamos lá, versículo 5. Quando abrir o terceiro selo, entenda o selo, meu irmão, tá? Como um evento. Como um evento. É melhor entender o selo como um evento do que entender como se fosse uma pessoa, tá? É por isso que lá no primeiro selo, eu disse que a melhor interpretação é entender como o evento da difusão do evangelho, em vez de entender como sendo a pessoa de Cristo, né? É melhor entender como um evento. Por quê? Quando você olha os primeiros selos, os 4 primeiros selos, todos eles representam um evento. Todos eles representam um evento. O segundo selo, a gente acabou de ver, representa os eventos das guerras. O terceiro selo, a gente vai ver aqui, vai representar a fome no mundo. O quarto selo vai representar o quê? Vai representar as doenças, né? Então, não representa pessoa, não é uma pessoa, representa um evento. Tá bom? Então vamos continuar. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Está chamando o evento. Então, vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha a cena, imagina a cena. Um cavalo preto entrando o cavaleiro com a balança na mão. Que balança é essa, Kleber? É balança para pesar se a gente passou do peso, né? Se a gente está comendo demais. Não. Essa balança aqui é a balança que pesa alimentos. É aquela balança que se usa no comércio, né? Por exemplo, quando você vai comprar carne, aí você pede 1 quilo de carne. Aí ele vai lá e pesa na balança se tem 1 quilo de carne, se está próximo de 1 quilo, né? É a mesma ideia. A balança que o cavaleiro do cavalo preto traz na mão
é uma balança de pesar alimentos, tá, irmãos? Uma balança de pesar alimentos. Vamos lá para o versículo 6 agora. E ouvi uma voz, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha só. Vocês perceberam aqui que quando abriu o terceiro selo, quem chamou o evento? Foi o terceiro ser vivente, não foi? O terceiro ser vivente é um anjo, não é? Então, quando abriu o primeiro selo, quem chamou o evento foi o primeiro ser vivente. Quando abriu o segundo selo, quem chamou o evento foi o segundo ser vivente. Quando abriu o terceiro selo, quem chamou o evento foi o terceiro ser vivente. Mas agora, durante a abertura do terceiro selo, alguém, uma voz, no meio dos quatro seres viventes, fala alguma coisa. Essa voz é de quem? Quem vocês acham? Essa voz é do Cordeiro, é do próprio Cristo. Ele está definindo, olha como é que ele está conduzindo a história, hein? Ele está definindo o campo de ação desse evento, está definindo o campo de ação desse evento e está dando uma limitação para o evento. Olha que coisa interessante. Ah, Kleber, como é que você sabe que é o Cordeiro que está falando aí? Porque fala assim, ó, é uma voz que vem da onde? Vem do meio dos quatro seres viventes. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, olha só, Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Tá vendo? Então quem é que está lá no meio dos anciãos, no meio dos quatro seres viventes? Quem é que está lá? A gente já viu lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. É o cordeiro. E é o cordeiro que fala agora. Isso é para provar para vocês, meus irmãos, que quem está conduzindo tudo isso aqui é o próprio cordeiro. A partir do momento que ele abre o livro, abre os selos, é ele que comanda. É ele que comanda. E o que ele resolveu dizer aqui? Olha só, irmãos. Ele está falando que esse evento ele tem que observar algumas regras. Quais são as regras? Primeiro, uma medida de trigo por um denário. Irmãos, o denário, naquela época, era o pagamento de um dia de trabalho. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Então, olha só, por que a balança apareceu no versículo anterior? Porque é como se aqui, a mando de Deus, né, a coisa fosse feita do jeito que ele quer. Então vai ser pesado direitinho para que não saia do plano de Deus, né? Vai pesar se tem uma medida de trigo. Ah, é uma medida de trigo? É, né? Quanto que custa? Um dia de trabalho. Que absurdo. Você já imaginou o cara trabalhar um dia inteiro para poder comprar apenas uma medida de trigo? Uma medida de trigo dá para alimentar por dia apenas um pai de família. Um pai de família. E normalmente as famílias daquela época, irmãos, tinha pai, mãe e filhos. Filhos. Não era só um filho, normalmente era mais de um. Inclusive, aqui mesmo no Brasil, né, antigamente, era muito comum os pais terem vários filhos, né? 3, 4, 5, 6 filhos, né? Eu sei de família aí que teve 10, mais de 10 filhos, né? Lá também não era diferente. As famílias tinham 2, 3, 4, 5 filhos, né? No mínimo um filho. Então trabalha o dia inteiro para obter apenas uma medida de trigo, né? Olha só, o que quer dizer isso? Fome. Fome quer dizer escassez, quer dizer hiperinflação, né? Tudo a mando de quem? Do Cordeiro. Do Cordeiro. E aqui diz assim, ó, 3 medidas de cevada por um denário, né? Então a cevada, ela já está compensando mais, né? Está compensando mais. Se quiser trigo, é melhor você
uma situação melhor, né? Ser rico. Agora a cevada está compensando mais. Mesmo assim, ainda está complicado. Porque se uma medida de trigo alimenta uma pessoa, 3 medidas de cevada vão alimentar quantos? Vão alimentar 3. E o que eu falei para vocês? A família tinha o quê? Pelo menos um filho. Normalmente tinha 3, 4, 5, 6 filhos, né? Mas o cordeiro, na sua misericórdia, ele dá a seguinte ordem: e não danifiques o azeite e o vinho. Olha só, ele está dizendo para o cavaleiro desse cavalo preto para não mexer no azeite e no vinho. Por quê, Kleber? Porque o azeite era muito usado para preparar os alimentos, não é? E o vinho, como os irmãos devem saber, era algo muito comum nas culturas antigas, até hoje, né? Em muitas culturas, né? Bebiam vinho, era um prazerzinho, né? Que as pessoas se davam. E o Cordeiro, na sua misericórdia, não deixa a situação virar completamente um caos. É por isso que a gente fala, irmãos, olha, ainda que Deus nos deixe passar por problemas, ainda que o Cordeiro, não é, ele determine muitas coisas que aos nossos olhos são insuportáveis, você pode acreditar em mim. Ele sempre manda junto um meio de consolação, uma alternativa, né, para não ficar tão ruim. Ele está ali olhando, ele não está alheio, né? E aqui nesse caso a gente vê a mesma coisa. Ah, vai faltar alimento e tal, não sei o quê. Mas ele também ordenou, ó, não danifiques o azeite, não mexa no vinho, né, irmãos? Para poder nos transmitir a ideia de que o cordeiro, ele também não é completamente insensível à situação da humanidade, tá? Olha, note que Cristo, em sua misericórdia, ordena que não se mexa no azeite e no vinho, né? O azeite era usado para cozinhar os alimentos, e o vinho era bebido em praticamente todas as culturas da época, né? Aqueles que podiam gostavam de se dar o prazer de beber um pouco de fruto da vide. Vocês sabem, irmãos, é estranho aqui no Brasil, né? Quando a gente fala em bebida, por exemplo, ficar bebendo, né? Ah, vai beber tal coisa, isso aí não é coisa de crente. Mas em algumas culturas, irmãos, isso é muito normal. É muito normal, né? Vocês sabem, por exemplo, que na Alemanha, crentes e não crentes bebem cerveja, né? Mas isso é lá, na Alemanha, tá bom? Eu não estou falando que aqui no Brasil é Alemanha, não. Estou falando que na Alemanha é assim, né? Então, aqui no Brasil, por que que há muito escândalo com respeito a beber, por exemplo, cerveja, essas coisas assim? Por quê? Porque não é da nossa cultura que um crente fique bebendo bebida alcoólica. Não é da nossa cultura, não é? Agora, pensa comigo, se não fosse da nossa cultura, não teria problema nenhum, porque ele pode beber e não se embebedar. Isso pode acontecer, né? É possível, pode beber e não se embebedar. Mas como isso não é normal na nossa cultura, então causa escândalo. E se causa escândalo, o mais prudente é o quê? O mais prudente é evitar. O mais prudente é evitar. Ah, vamos dizer que o crente beba uma cerveja, não fique bêbado, mas beba lá escondido na sua casa para não causar escândalo às pessoas. Aí não teria problema nenhum à luz da Bíblia, né? Aí não teria problema nenhum. Mas o que normalmente acontece? Crentes bebendo, até postam na internet, no Facebook, né? E tudo causando escândalo, levando outras pessoas crentes, né, a beberem também, pessoas que não têm o mesmo costume e acabam se bebedando, quer dizer, ainda viram motivo de escândalo, tá vendo, irmãos? Aí uma coisa vai atraindo outra, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Vocês sabem, irmãos, que guerras, elas trazem normalmente o quê? Fome. Guerra normalmente traz fome, né? Lembra que eu falei no início? A difusão do evangelho traz conflito, traz guerra. Agora, a guerra, ela traz fome. Então, uma coisa atrai a outra, não é verdade? Outra observação. Vocês percebem que um evento gera outro, mas eles também podem acontecer simultaneamente, né? Pode acontecer simultaneamente, ou seja, pode haver ao mesmo tempo difusão do evangelho, ao mesmo tempo em que há guerra,
ao mesmo tempo em que há fome. Então, Jesus, ele está controlando eventos que geram uns aos outros e está controlando também eventos que acontecem simultaneamente. Simultaneamente. Outra observação, esses eventos vão acontecer só no final dos tempos? Não, irmãos. Não. Ele não está conduzindo a história da redenção. Esses eventos, eles acontecem durante todo o período, né, antes da consumação final. Que período é esse, Kleber? É o período da igreja. Ele vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, durante todo esse período, nós vamos ver difusão do evangelho, vamos ver guerra e vamos ver fome. Ah, mas eu vi uma interpretação lá que isso aí vai acontecer só no final dos tempos e tal, que não sei o quê. Não, meu irmão. A difusão do evangelho, ela vai acontecer só no final dos tempos? Claro que não. Ela já está acontecendo. Ela vai continuar acontecendo? Vai continuar acontecendo. Ela vai acontecer até chegar perto da consumação? Vai acontecer. Ora, se o primeiro evento vai ocorrer durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, por que o segundo evento não vai também? Por que o terceiro evento não vai também? Por que o quarto evento não vai também? É claro que vai. Então, é certo dizer que durante todo esse período, até a volta de Cristo, nós vamos ver neste mundo pregação do evangelho, nós vamos ver guerras e nós vamos ver fome. E tudo conduzido pelo Cordeiro. Tudo conduzido pelo Cordeiro. Então, vamos lá. Olha só. Veja que o pecado, presta atenção, hein? O pecado atrai tanto uma coisa quanto a outra. Ele atrai consequências ruins para a nossa vida, né? Ele atrai consequências ruins para a nossa vida e atrai também o próprio castigo de Deus. O próprio castigo de Deus. Né, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que eu quero falar. Olha só, irmãos, como é que é diferente. O pecado, ele traz uma consequência direta para a nossa vida, uma consequência ruim, e ele traz também o castigo de Deus. Ah, Kleber, mas a consequência ruim já não é o castigo de Deus? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos dizer que uma pessoa tem uma vida promíscua, olha o exemplo, a pessoa tem uma vida promíscua e ela pega AIDS, ok? Ela pegou AIDS. Aí ela se arrependeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e ganhou a salvação, correto? Correto, ganhou a salvação. Isso significa que ela vai ficar livre da doença? Não necessariamente. Ela pode morrer de AIDS, mesmo assim. Então, vocês percebem? Ela tinha uma vida promíscua e, por causa disso, ela pegou AIDS. Foi a consequência do pecado. Ela se arrependeu dessa vida promíscua, perdeu o perdão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e foi salva. Foi salva, vai para o céu. Ok. Isso quer dizer que ela vai ficar livre da AIDS? Não necessariamente. Ela pode morrer de AIDS, mesmo assim. Então, vocês estão vendo? O pecado em si, ele já faz um estrago. Ele já faz um estrago. Outro exemplo. A pessoa adultera, né? A pessoa adultera. E aí a esposa não quer mais viver com essa pessoa, né? Ela se arrepende, pede perdão a Deus, né? Deus pode perdoar essa pessoa, pode perdoar. Isso quer dizer que Deus vai impedir a separação? Não necessariamente. Pode acontecer a separação como consequência do pecado. Pode acontecer como consequência do pecado, né? Então, consequência do pecado e punição são coisas distintas. Elas podem acontecer ao mesmo tempo? Podem acontecer. Pode ser também que Deus, além de perdoar, ele anule a consequência ali? Pode acontecer isso? Pode também, né? Pode ser que a pessoa pegou AIDS, aceitou Jesus, foi salva e ainda foi curada da AIDS. Olha só que beleza, né? Pode acontecer também que a pessoa adulterou, pediu perdão, foi perdoada e ainda teve o casamento restaurado. Olha que beleza, que maravilha, né?
mas a gente não tem garantia que isso vai acontecer, né? Nós não temos garantia. Uma pergunta que as pessoas normalmente fazem nesse momento, irmãos, é o seguinte: mas, Kleber, como é que Deus pode perdoar pecados assim, desse jeito? A pessoa, né, simplesmente se arrependeu e ponto e tal. O pecado não traz a morte? O salário do pecado não é a morte? Não é? Então, Deus não teria que matar de qualquer jeito e tal? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês não fazerem confusão nesse assunto aí, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que um eleito pede perdão por um pecado, um eleito, né? Ele pode ser perdoado a qualquer momento. Por quê? Por causa de Cristo. Cristo já recebeu a punição por todos os nossos pecados. Vocês estão entendendo? Né? O salário do pecado é a morte. Então, quando a gente peca, a gente não deveria morrer? Deveria. Mas alguém veio e morreu no nosso lugar, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus perdoa o pecado de um crente, ele só pode fazer isso porque esse pecado já recebeu a punição da morte em quem? Em Jesus Cristo. Já recebeu a punição da morte em Jesus Cristo. Mas e no caso dos não eleitos, Kleber? Vamos dizer que um não eleito, uma pessoa que não é crente, ela vai lá e dá doida, ela pede perdão e tudo, e Deus, ele pode perdoar o pecado do não crente? Irmãos, no caso do não crente, Deus adia a punição. Ele adia, né? Ah, Deus não me castigou como eu merecia. Ah, que bom, mesmo eu não sendo crente. Ah, por isso que eu não vou ser crente, porque Deus é tão bom que ele me perdoou, mesmo eu não sendo crente. Não, ele adiou a punição, mas ele não pode deixar de punir. Ele não pode. Por quê? Porque ele é justo e o salário do pecado é a morte. Então, quanto é que o não crente vai receber o pagamento de todos os pecados que foram adiados nesta vida? Quando é? Quando ele morrer. Ele vai para o inferno e lá no inferno ele vai sofrer a penalidade por todos os pecados que cometeu. Kleber, por que isso vai acontecer? Porque Cristo não substituiu o não crente na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Se a pessoa não era eleita, ela não teve seus pecados colocados sobre Cristo. Então, quando ela não é punida por um pecado nesta vida, não pense que Deus é injusto, que Deus fez vista grossa e tal. Não, Deus ele pode adiar a punição, né? Para a pessoa ela vai pensar assim: poxa, Deus é tão bonzinho que ele não me castigou. Mas ela não aceita Jesus, ela não é eleita. Quando ela morrer, ela vai sofrer a penalidade, né, de todos os pecados dela no inferno. Que coisa, hein, irmãos? Pois é isso aí. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Então, o que está vindo aí? Mais um evento. Tem mais um evento chegando. Que evento é esse? Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Olha só que interessante. Esse é o único selo que o cavaleiro tem nome, né? O nome dele é Morte. Vocês estão vendo que a morte aqui foi personificada, né? Como se ela fosse uma pessoa, né? A morte, na verdade, ela não é uma pessoa, ela é um evento. Ela é um evento. Mas aqui, o texto, ele personifica a morte, como se ela fosse uma pessoa, tá? Eu quero fazer uma observação aqui no início, irmãos. Olha qual é a observação. Essa cor aqui do cavalo, essa cor amarela, no original grego, a cor não é amarela. A cor é verde amarelado, tá, irmãos? A cor é verde amarelado. Algumas traduções, elas trazem pálido. Pálido, né? O que é essa cor verde amarelada aí, esse pálido? É normalmente, irmãos, aquela cor que uma pessoa tem quando ela tem uma doença fatal, tá? Uma doença que leva à morte. Olha só, que interessante, né? Ah, mas então você quer dizer que, na verdade, esse cavalo amarelo, o seu cavaleiro, eles representam a doença? É, irmãos, pode ser. Sabe por quê? Porque essa palavra que foi traduzida por morte, no grego é thanatos, thanatos, não é? Essa palavra, ela pode ser traduzida também como peste, né? Então, tanto faz morte, peste,
né? Tá valendo. Ah, eu vi a tradução, estava escrito lá peste. Pode ser? Pode ser, né? Então, esse cavaleiro aqui, esse quarto cavaleiro, ele representa uma doença mortal, tá? Uma doença mortal. Aí, olha só, irmãos, eles continuam personificando. Agora está dizendo que o inferno estava seguindo, ó. O inferno vai seguindo a morte, né? E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, matar pela fome, matar com a mortandade e por meio das feras da terra. Vou explicar aqui, tá? Primeiro, essa palavra que foi traduzida por inferno é Hades, Hades no grego, né? Não sei se alguém lembra aqui, mas uma vez eu expliquei que a palavra Hades, ela não significa só inferno. Ela pode significar também sepultura e pode significar também além. Além, né? O mundo do além, né? A vida pós-morte, tá? Então, inferno, para mim, não é uma boa tradução aqui, sabe por quê? Porque as pessoas que morrem por doenças e tudo, nem sempre elas são só não crentes, né? Tem muito crente que morre assim também. Então, eu vou dizer que a peste levou o crente e ele foi parar no inferno. Eu vou dizer isso? Não. Então, é melhor dizer que essa palavra que foi traduzida por inferno, ela está se referindo ao além, né? Ao mundo dos mortos, tá? Então a peste vem e o além vai puxando, né? Vai puxando. A peste executa e o além vai recolhendo. Tá entendendo? A imagem é essa, tá? Aí foi dito aqui, e foi-lhes dada. O que eu falei aqui sobre um verbo na voz passiva, quando não tem um sujeito identificado? O verbo na voz passiva, quando não tem um sujeito identificado, quer dizer que quem está dando é Deus. Então, quando fala assim, ó, e foi-lhes dada autoridade. Quem deu autoridade para isso? Quem deu? Foi Deus. Especificamente qual pessoa? O Cordeiro. Não é ele que está conduzindo tudo? O Cordeiro deu autoridade para que essa peste haja sobre a quarta parte da terra. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? 25% da humanidade. 25% da humanidade, né? Quer dizer, olha só o quanto que essa peste, o estrago que a peste causa, né, irmãos? Então, vocês estão vendo uma coisa que começou lá na rejeição do evangelho, acabou aqui, ó, na peste. E aqui está falando que esse cavaleiro pode matar a espada, ou seja, lembra lá no segundo selo das guerras, não é? Pois é, mas tem guerra que a pessoa vai para a guerra e não morre, não tem? Pois é, mas esse cavaleiro, ele tem autoridade para ir lá nas guerras, e levar a pessoa para a morte, né? Tem autoridade para isso. Então, tem muita gente que pode passar pela guerra e não morrer, mas tem muita gente que vai passar pela guerra e vai morrer, né? Pode matar também pela fome. Lembra que eu falei lá do terceiro selo? Não é o selo da fome? Tem gente que morre de fome, tem gente que não morre. Tem gente que fala bem assim, ah, eu já passei fome. Eu me lembro quando eu era menor e tal. Eu passei fome, passou fome, mas não morreu de fome, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele testemunhou que ele passou fome e nudez. Ele passou fome e nudez, mas ele não morreu de fome. Ele morreu decapitado, né? Então é possível passar fome e não morrer de fome? É claro, é possível. Só que esse cavaleiro aqui, ó, ele tem autoridade para agir nos grupos que passam fome e levar alguns para a morte. Tem autoridade também. Então, quando a pessoa vê, ah, fulano passou fome, mas não morreu, graças a Deus, né? Ah, mas fulano passou fome e morreu, né? Foi da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus. Mesmo assim. É por isso que a gente fala, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se sobrevive, graças a Deus. Se vai morrer, foi da vontade de Deus. Aceita, né? Se conforma, foi da vontade de Deus, né? Todos os nossos dias, eles estão escritos e determinados, né, irmãos? Então, aqui fala que ele pode matar na guerra, pode matar pela fome, com a mortandade aqui é com respeito às doenças, tá, irmãos? As doenças que ele já
pode causar naturalmente, né? Porque esse é o objetivo maior do cavalo amarelo, tá? Com o seu cavaleiro. Então, as mortes por doenças, tá? Tem gente que fica doente e não morre, mas tem gente que fica doente e morre. O cordeiro também está controlando isso aí, né? E por meio das feras da terra, né? Vocês sabem, irmãos, que quando Deus criou o ser humano, os animais e tudo, não havia conflito entre os homens e os animais. Não havia conflito, né? Só que aí, depois do pecado, passou a existir conflito. Então, os animais se tornaram selvagens. Selvagens, né? Há muitos animais aí que, se vê o homem, ele enxerga como se fosse um petisco andando na frente dele. Né? Ele não vê um ser humano criado à imagem de Deus, né? A coroa da criação, não, ele vê ali um filé. Então, o que é isso? Né? Isso também é decorrência do pecado. É decorrência do pecado. Se não houvesse entrado o pecado no mundo, os homens viveriam em paz com os animais. É por isso que diz que na nova terra, né, o menino vai estar lá brincando com a víbora e tudo, e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas isso é na nova terra. É na nova terra. Né? Nesta terra, por causa do pecado, as feras matam também. Matam também. Ah, o cara pode ser atacado por uma fera e não morrer. Ok. Só que aqui o cavalo amarelo, ele pode também decidir que vai morrer. Então, a morte, irmãos, ela tem autoridade para agir nas guerras, na fome, nas doenças e nos ataques das feras que existem na Terra, tá? Veja quanta coisa acontece pela rejeição do evangelho, hein, meu irmão? Quanta coisa acontece pela rejeição do evangelho. Então, Kleber, por que, que o mundo está como está? Por que tantas guerras, tanta fome, né? Porque é o pecado, meu irmão, é a rejeição do evangelho, é a rejeição de Deus, é a rejeição da palavra de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas se as nações não têm Deus como Senhor, o que, que vai restar para elas, se não castigo e punição, meus irmãos? Não se engane, por trás de todo esse caos que a gente vê no mundo está a rejeição de Deus e da sua palavra, a rejeição do evangelho. É isto que causa tanta desgraça neste mundo. Quanto mais nós pregarmos o evangelho, quanto mais nós falarmos de Cristo, mais nós vamos colaborar para diminuir, né, essas coisas ruins que acontecem. Mas se nós cruzarmos os braços, é assim, meus irmãos, e é assim que vai acontecer até a volta de Cristo. Essas interpretações do Apocalipse que jogam tudo para o final, elas são interpretações que não fazem sentido. Porque nós já estamos vivendo guerras, né, conflitos, fome, doenças, animais matando seres humanos. Já estamos vivendo isso hoje. Então a gente tem que orar, irmãos. Olha, a igreja tem que orar. Senhor Jesus, dá poder à tua igreja através do Espírito Santo para a gente divulgar esse evangelho, levar essa mensagem e diminuir esse caos, né? Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos parar por aqui e aí na próxima aula a gente termina o capítulo, tá? Pois não.
Não, os selos, eles já foram abertos. Já foram abertos, não é? Tudo que acontece na era da igreja, não é? Acontece pela condução do Cordeiro, que foi o único digno de abrir os selos, né? E abrir o livro. Olha só que interessante. Os selos, eles não são o conteúdo ainda do livro, hein? O selo é só aquilo que fecha o livro. Então, o que a gente está vendo aqui são eventos, né, que estão acontecendo, né, nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas nós não vimos ainda o conteúdo do livro. O conteúdo do livro ele vai focar mais nos eventos relacionados à consumação. Tá, irmãos? Então, vou repetir, ó. Os conteúdos dos selos, eles têm mais a ver com os eventos que estão acontecendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, durante toda a era da igreja. Já estão acontecendo, vão continuar acontecendo durante toda essa era. Quem está conduzindo tudo? O Cordeiro. Por isso também que ele falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está conduzindo tudo. Quando nós chegarmos no conteúdo do livro, depois de ver os selos e tal, né? Quando a gente chegar no conteúdo, nós vamos ver aqueles eventos mais relacionados à consumação, ok?